A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia! Muito bom dia para você, um ótimo domingo! Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, Viva Bem de hoje, dois temas importantes. Primeiro, nós vamos falar sobre a atuação do fisioterapeuta na recuperação do paciente com Covid, a atuação dele lá no hospital, na unidade de terapia intensiva, um papel primordial, fundamental. Quem vai conversar conosco é a fisioterapeuta Betânia Bonfim. Outro tema do nosso Viva Bem é a felicidade. Isso mesmo, vai falar de felicidade, sim. O que é a felicidade para você? Vamos falar sobre esse tema com o médico anestesiologista Raimundo Saturnino Pereira, pós-graduado em Psicologia Positiva e Ciência da Felicidade. Não saia daí, esse tema é muito legal. Volto já já. Qualidade de vida. O diabetes, embora tenha uma origem familiar, muitas vezes pode ser prevenido se você tomar alguns cuidados. Para isso, evite o excesso de açúcar e gordura na sua alimentação. Não coma muitos doces e frituras. A atividade física também ajuda a prevenir o diabetes e combate a obesidade e o sedentarismo, dois aliados da doença. Adoce a sua vida com saúde. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Olá, gente, estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe, Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Já no nosso quadro Alô, Doutor, nós vamos falar sobre felicidade, principalmente nas organizações do dia a dia em tempos de pandemia. Dr. Raimundo Saturnino Pereira vai conversar conosco sobre esse assunto. Mas agora o nosso quadro de entrevista traz uma entrevista importante. Nós vamos falar sobre o papel da fisioterapia na recuperação do paciente com Covid. Mas antes, eu lembro a você os cuidados que você deve ter com a sua saúde. Continuamos em pandemia, vacine-se, não esqueça a segunda dose, cuide-se, uso de máscara e higienização das mãos. É importante, evite aglomerações. Entrevista. Olá, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, telefone é 2105-9900. Bom, gente, como anunciei no início do nosso programa, um bate-papo hoje para a gente entender o papel da fisioterapia nesse período de pandemia, no combate à Covid-19, no cuidado com os pacientes com a Covid, sequelados da Covid. Estamos na linha com a fisioterapeuta Betânia Cabral Acioli Bonfim, graduada pela Universidade de Tiradentes, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória pela Unifor Ceará e em terapia intensiva pela Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva. É muita coisa e tem mais coisa nesse currículo, viu, gente? Mas enfim, só aqui um trechinho
né, dos dados da nossa entrevistada que já está conosco na linha. Betânia Bonfim, bom dia, obrigada por estar aqui no Viva Bem. Bom dia, Magna. Um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a fisioterapia. Sempre muito bom. Pois é, a satisfação é nossa em tê-la aqui conosco. E vamos começar falando sobre o papel da fisioterapia, né? Frente aí à Covid-19, profissionais, que queira que não, de linha de frente, somando-se à equipe médica, enfermeiros e tantos outros que eu considero heróis, anjos da guarda, que é nossa eterna gratidão a vocês profissionais, enfrentando esses dias tão difíceis e que ainda não superamos, né? Realmente, dias bem difíceis, dias que a gente vem aprendendo muito, né? Então, o fisioterapeuta, ele é aquele profissional que ele foi muito visado, né, dentro do setor hospitalar, mas assim, a gente tem um papel de atuação desde a atenção primária, atenção básica, né? A gente trabalha focando em dar os passos iniciais para a sociedade como um todo, então aquela coisa do isolamento social, né, mostrar a importância da higienização das mãos, né, então dentro dos postos de saúde, ligando para os pacientes, para orientar medidas de sinais e sintomas que ele deve procurar o posto de saúde ou procurar um hospital, né. E dentro dos hospitais em especial, a gente trabalha nos internamentos, nas UTIs, né? E no pós-Covid a gente trabalha em ambulatório, trazendo a funcionalidade de volta daquele paciente para a sociedade, né? Que é o que a gente quer no final das contas, é trazer a função do paciente de volta, o que ele perdeu no âmbito hospitalar, né? A gente conseguir trazer a sua função para as atividades diárias dele, digamos assim, né? Dentro do hospital tem muita coisa, é bem ampla a nossa participação dentro do hospital, mas o foco maior no contexto Covid seria a função pulmonar, a função cardio e a atividade motora, né? A gente sabe que o SARS-CoV é um vírus que ele causa um processo inflamatório, tanto no músculo como no coração, no pulmão, né? A gente pensa que o vírus ele ataca somente o sistema respiratório, mas na verdade a porta de entrada do vírus é o sistema respiratório, mas ele pode inflamar qualquer outra região. E aí por isso que a Covid-19 ela se torna uma patologia muito ampla e complexa de estudo, né? E aí o fisioterapeuta ele vem mesmo para junto aos outros profissionais da equipe, né, tentar focar em medidas que tragam aquele indivíduo para a sua funcionalidade melhor possível, tanto pulmonar como cardíaca, como motora. Uhum. Veja como é amplo, como é complexo e diante de uma doença nova, misteriosa e que estamos aprendendo e que vocês principalmente, né, de linha de frente, profissionais da área de saúde, tiveram que lidar com o novo, com o misterioso, aprendendo todo dia, aprendendo com cada paciente, né? Porque eu acredito que cada paciente talvez reaja, e a gente sempre ouve, né? Reage de um jeito, porque em alguns o efeito não é tão forte que de repente em casa ele pode tratar, outros agravam repentinamente, precisam internar, de internar segue para uma UTI, de uma UTI para uma situação grave de intubação e recuperar tudo isso. Gente, é algo que a gente não pode cansar de aproveitar todos esses depoimentos e relatos dos profissionais, de quem estava na linha de frente e ainda está, de como nós temos a responsabilidade de cuidar, de continuar seguindo as orientações dessas autoridades de saúde, dos especialistas, continuar, como disse a Betânia, é hábito que tem que ser incorporado, higienização das mãos, uso da máscara, evitar as aglomerações. A gente não pode voltar ao que nós estamos sempre no impasse, né? Numa tensão muito grande de a qualquer momento. A gente tem variantes aí, a população toda não está vacinada, tem gente escolhendo vacina, tem gente que deixa de tomar a segunda dose, tem gente que não foi tomar a primeira dose. É algo assim que nos entristece, nos deixa tão abalados, e eu imagino para vocês, só abrindo esse parênteses que eu acho que vale a pena a gente fazer esse registro, não é, Betânia? Sim, com certeza, é muito importante, assim, são várias histórias, assim, que a gente tem
tanto em ambulatório como dentro das unidades hospitalares, né? Histórias assim de famílias que foram atingidas pelo coronavírus e perde-se pai, perde-se mãe, perde-se filho. No dia a dia, a gente vê como é sofrido o caminhar, digamos assim, desse paciente, né, para sua função. Um paciente que chega com os olhos muitas vezes esbugalhados, querendo o ar, né? Uhum. E para a gente cabe realmente a função de ver qual a melhor terapêutica para aquele momento. Se o paciente dali ele já vai evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave, vai precisar ser entubado, vai precisar de ventilador, ou se a gente pode manejar, oxigenando melhor o paciente com a ventilação não invasiva, né? Que é um tipo de ventilador que a gente coloca uma máscara e não precisa ir para o tubo, né? Mas assim, diariamente a gente precisa parar, às vezes, no corredor, respirar, sabe, para poder seguir, porque não é fácil, assim, tudo que a gente vive, né? Você estar num corredor, sabendo que de um lado tem um pai, do outro lado está o filho, do outro lado está a esposa, sabe? Então é uma doença, assim, que vem ensinar muito pra gente como pessoa, né? E como profissional, trouxe uma reviravolta, né? Para todos os profissionais de saúde, porque a gente precisou se reinventar e aprender com a doença andando, né? Na verdade, a gente vem aprendendo diariamente protocolos, tendo que estudar artigos científicos e tudo mais, para estar embasado com a melhor assistência possível ao paciente, né? Mas assim, isso que você falou é fundamental, né? A gente não pode baixar a guarda agora, né? Já que a vacina está andando e tudo mais, a gente está tendo sim uma redução de casos, mas as variantes estão aí, né? É uma doença que, se todos pudessem estar dentro do hospital para realmente ver a realidade do que a gente vive, assim, de como é complexo, por exemplo, colocar um paciente de barriga para baixo, né, de ter pelo menos 8 membros da equipe ali disponível para fazer aquilo, e o fato de colocar, por exemplo, isso que eu citei, né, paciente de barriga para baixo, é para favorecer oxigênio nos tecidos, né? Ou a gente faz isso, ou o paciente vai ficar sem oxigênio para o pulmão, para o coração, para o cérebro, né, e rapidamente esse paciente se deteriora. Então, assim, foram constantes educações continuadas que a gente teve que fazer na própria equipe para a gente se capacitar e oferecer o melhor para o nosso paciente, né? Então, baixar a guarda não dá. Pois é. Gente, nós estamos conversando no nosso Viva Bem, você que está chegando agora aqui com a Betânia Bonfim, ela é fisioterapeuta, atuando aí em linha de frente na Covid. Nós estamos conhecendo um pouco mais, e é tão importante sabermos do papel deste profissional numa equipe né, de atuação aí com pacientes Covid, e a fisioterapia tem um papel extraordinário. Nós estamos conversando, conhecendo, falando sobre isso, e essa experiência ela está compartilhando conosco aqui no nosso Viva Bem, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Dica da Fono. Doutora Neuza Salles. Bom dia, Magda Santana e todos os nossos ouvintes. Aqui fala a sua fonoaudióloga Neuza Salles. O tema de hoje é para estimular você a ouvir a sua própria voz. Grave sua voz no áudio do celular ou então ouça os áudios que você tem encaminhado para seus amigos e colegas de trabalho e familiares. Analisa se você fala muito forte, se fala muito fraco, se a voz é um pouco rouca, se a voz fica um pouco presa. E procure enxergar, ouvir em que situação a sua voz se modifica, que ela não fique igual o tempo todo com todas as pessoas, ela se modifica de acordo com o contexto e com as pessoas que a gente fala. Será que você usa a mesma voz para falar com a sua família, com os colegas de trabalho, ou você muda? A ideia é que a gente fale de maneiras diferentes para pessoas diferentes. A voz precisa estar limpa, clara, para que o outro entenda bem o que você está falando. Observe, grave sua voz, analise e conta aqui para mim o que foi que você achou.
Gostou da dica de auto-perceber a sua própria voz? Então, no próximo domingo teremos mais dicas. Ou então, você vai lá na minha página do Instagram para ver esse e outros assuntos por lá. @DRA Neuza Salles Fono. Até lá! Viva Bem. Bom, gente, voltando aqui ao nosso bate-papo com a fisioterapeuta Betânia Bonfim. Estamos falando sobre a experiência dela com os pacientes Covid e conhecendo um pouco do papel importante deste profissional. Você quer acompanhar o nosso Viva Bem? Você perdeu o programa, quer ouvir de novo? Olha, sempre entrevistas muito importantes que tem todo a importância, podemos assim dizer, no nosso dia a dia, no cuidado com a saúde, nosso bem-estar e qualidade de vida. É só você acessar o Spotify, nosso programa está lá, todos os outros programas também. Acessa lá, Rádio Fã FM, procura Viva Bem e você vai ter todos os outros programas e esse também, tá certo? Bom, Betânia, falando sobre o que a gente tem observado, esse grande número de pacientes com sequelas, né? A gente sabe que a doença deixa sequelas, alguns mais, outros menos, outros só depois algum tipo de manifestação. Então, quais são, né, delas assim, e como a fisioterapia ajuda nesse processo aí de reabilitação deste paciente? Então, o fisioterapeuta no pós-Covid, né, ele vai focar muito na gravidade que o paciente teve antes, né? Então, assim, claro que a gente tem pacientes que evoluíram de forma leve da Covid, que apresentam sintomas, mas os pacientes que foram hospitalizados, que passaram pela síndrome respiratória aguda grave, que foram entubados, né, que inclusive eu não comentei, mas assim, por exemplo, o fisioterapeuta dentro da UTI, ele monitora a ventilação mecânica do paciente constantemente. Então, ele vai estar lá manuseando o ventilador mecânico, dando um parecer técnico junto à equipe interdisciplinar de como está a oxigenação do paciente, é ele que vai ajudar o médico a intubar, que vai ajudar o paciente a extubar, né, no momento de que ele já tenha melhora e tudo. E tudo que o paciente vivencia dentro do hospital é baseado em uso de sedativos, de bloqueadores, de medicações que muitas vezes vão inibir a musculatura, né? Que é necessário naquele momento para a recuperação do paciente, mas que no pós-Covid traz algumas sequelas, né? Esse tempo que o paciente precisou ficar sedado para ventilar melhor no ventilador, né? Para ter melhor trocas gasosas e tudo mais, ele ficou com a musculatura paralisada, ele ficou com o uso de corticoide, que traz uma série de complicações, como o acúmulo de líquido nos tecidos e tudo mais. E isso vai levar, posteriormente, a uma complicação maior da função motora do nosso paciente. Ô, Betânia, o vírus... Me permita, e você tem razão, eu acabei indo para um pós sem ter falado aí um pouco do durante, né, desse período. Isso. Me perdoe, mas muito bom você estar aqui relatando. Neste caso, na hora, como você disse, você tinha citado antes, na hora que precisa colocar esse paciente, que vocês usam um termo que para a gente foi novo que é a história do pronar, né? Botar de cabeça, de barriga para baixo, para o pulmão não ser tão forçado assim, que requer muita gente. Ou depois mudar, na hora de intubar, na hora de extubar. E esse processo que vocês estão fazendo, que ele está ali sedado, é como se de repente, não é um coma, ele está dormindo sob sedação, né? São remédios que o fazem dormir, porque ele não tem como, tá ali com aquele... negócio na boca, pescoço, enfim, imagina, pelo amor de Deus, o tubo, então essa pessoa entraria em desespero, com certeza, a depender. E aí me diga uma coisa, vocês além disso, de ficar monitorando isso, algum tipo é possível fazer algum tipo também de exercício, de mexer nesse paciente, porque ele está ali quieto e imóvel, para evitar também problemas como machucados, escaras, essas coisas? Isso sim.
Então, o paciente que fica na UTI sedado, né, curarizado, como a gente falou, isso é um procedimento que acontece para o paciente não ter tanto sofrimento, né? Ele não vai se lembrar daquele momento, e também para o paciente ele ventilar melhor. Ele não vai ficar querendo respirar e o ventilador respirando por cima, entendeu? A gente faz isso aí para garantir uma oxigenação melhor, uma troca gasosa melhor, e é o fisioterapeuta que é o responsável por olhar esse aparelho, né, o ventilador mecânico, olhar como estão as trocas gasosas e tudo mais. E essa parte dos exercícios que você fala, são exercícios tanto respiratórios, porque assim, quando a gente fala em desmame ventilatório, a gente vai diminuindo os parâmetros no ventilador para fazer com que aos poucos o paciente ele comece a respirar sozinho. Então tem uma série de exercícios de força muscular respiratória que a gente faz utilizando o ventilador, e sim, precocemente a gente fazer a mobilização do paciente de forma global, né? Tanto membros superiores como membros inferiores. É função primordial do fisioterapeuta trabalhar a evolução funcional do paciente, né? À medida que o médico vai diminuindo as sedações, a gente começa a dar função para o paciente, força muscular. Enquanto ele está sedado, eu tenho que mobilizar, como você falou muito bem, para evitar as lesões de pressão, para evitar as escaras, para evitar acúmulo de líquido nos tecidos, né? Então, existe um termo que a gente chama que é fraqueza adquirida na UTI. Isso acontece por uma leva de medicações que o paciente utiliza e a imobilidade no leito. Então, é óbvio que a gente tem que estar acompanhando a gravidade de oxigenação tecidual, né? Porque muitas vezes a gente tem que priorizar o oxigênio e ir para os tecidos nobres, né? Que é o cérebro, coração e pulmão. Mas o paciente tendo oxigênio circulante nos tecidos musculares, a gente tem sim que favorecer os exercícios terapêuticos, né? Então, só quem trabalha com mobilidade dentro do hospital, mexendo no paciente, é o fisioterapeuta. Então, é o fisioterapeuta a primeira pessoa que vai sentar o paciente dentro da unidade, que vai andar com ele, que vai fazer exercícios simples, né, de pegar, levar as coisas para a boca, etc. É o fisioterapeuta que vai restabelecer aquele indivíduo para a sociedade, né? Então, começa dentro do hospital. Você tem que, como se ensinasse, né, as pessoas do zero. Sim. Né? De repente andar, a comer, a respirar, isso, coisas desse tipo. Tudo. E quando ele não está apto para fazer espontaneamente, com o nosso auxílio, a gente vai fazer por ele, né? Então a gente vai mobilizar passivamente, como a gente chama, né? Movimentar de forma passiva para que a gente tenha um favorecimento de circulação, né? Favorecimento de oxigenação para os tecidos mais de extremidades, né? E evitar mesmo as úlceras de pressão, as deformidades, as contraturas que ele teria caso não fosse mobilizado, né? Bom, gente, nós estamos conversando com Betânia Bonfim, é fisioterapeuta, é mestre em ciências da saúde, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória e em terapia intensiva pela Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e fisioterapia em terapia intensiva, onde este profissional teve um papel primordial. Aliás, tem ainda, a pandemia não acabou, ainda temos pacientes nessa situação. Pois é. E está conversando conosco em nome do Unimed, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Sergipe, conosco também, Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Bom, então essa é uma tarefa, gente, que nós estamos conhecendo aqui, conversando com Betânia Bonfim, fisioterapeuta, da atuação do papel primordial, fundamental do fisioterapeuta no atendimento a paciente COVID durante essa pandemia e principalmente nessa rotina dele dentro de uma UTI, dentro de um hospital e na UTI. É tanta coisa que quando a gente quer conversar e quer conhecer, quando a gente vai ver, diz, meu Deus, o tempo, achava que dava. Não, é muita coisa, isso vai ficar para até uma outra coisa mesmo. Muita coisa para a gente conversar sobre essa especialidade. E olha que eu tinha dito, não, e tem um leque, né, de atuação e de coisa, não vai dar, a gente está focado só mesmo na questão da pandemia e na atuação aqui do paciente COVID. Então, aí voltando essa recuperação, quer dizer, ele começa, e graças a Deus, quando a gente consegue, vocês, fazer esse desmame, fazer a extubação, esse paciente começa a voltar, mas não é voltar, opa, tá bom, recebeu alta. Então, tem todo um processo. Então, esse processo
de trazer esse paciente ainda lá dentro, até ele conseguir evoluir, para depois ele ir para uma enfermaria, para depois. Por isso que eles ficam muito tempo, né, no hospital. Eu vi no Fantástico recentemente a entrevista do Luciano Zafir, ator, o pai da Sasha, ex-marido da Xuxa, porque aí todo mundo vai lembrar, que passou por esse período fazendo relatos, perdeu massa muscular, ficou entre a vida e a morte, uma série de coisas, vai reaprender um monte de coisa. E com muitas sequelas. E lidar agora com essas sequelas, entra também o papel importante do fisioterapeuta, né? Isso, essa entrevista que você falou, eu assisti também, e assim, quem estava na mãozinha dele, né, colocando ele em pezinho para andar, era o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, olha aí, que maravilha. Isso. Então, veja, as sequelas no pós-Covid, elas podem ser bem drásticas, né, e podem ser sequelas que se perduram por muito tempo, né. A empresa que eu trabalho atualmente, eu sou supervisora da hospitalar da Constat. Da Constat. Supervisão. Mandar um beijo para Ivana. Um beijo também. Faço a supervisão técnica hospitalar, da parte hospitalar, mas a Constat também é uma empresa que atende home care. Então, assim, a gente nesse contexto de paciente pós-Covid, a gente vem atendendo muitos pacientes que vão para o home care, né? Pacientes que ainda necessitam de um suporte ventilatório em casa, que precisam de uma equipe ainda assistida dentro do domicílio do paciente, né? É um paciente que vai ser acompanhado por nossa equipe, tanto de fono como de físio e médica, enfim. Então, os nossos atendimentos em home care aumentaram muito nesse contexto Covid, mas falando especificamente das sequelas que o paciente pode apresentar no pós-Covid, são sequelas principalmente motoras, né? Como eu disse no início, o SARS-CoV ele traz injúria neuromúsculo esquelética, e a gente sabe que, por exemplo, o coração é um músculo, então a gente vai ter um comprometimento cardíaco, né? A capacidade pulmonar ela fica comprometida pela lesão que o SARS-CoV especificamente traz em fibrose, né? Então o paciente ele fica com aquela dispneia. Acho que as duas coisas que o paciente mais relata, mesmo os que tenham quadro leve, os que têm quadro mais severo, é a dispneia, é a falta de ar, né? Tem pacientes que tiveram Covid de forma leve, mas que, por exemplo, relatam cansaço quando fala muito tempo no telefone, né? Quando vai subir um pouquinho a escada. Isso aí tem correlação com a capacidade respiratória que foi comprometida pelo vírus, e que isso a gente vai conseguir evoluir com os exercícios respiratórios, com uma avaliação terapêutica funcional importante. É muito importante o fisioterapeuta no pós-Covid avaliar a função respiratória, a função cardíaca de forma bem específica, né? E a partir daí, a gente prescrever exercícios terapêuticos corretos para cada indivíduo. E a outra coisa, além da dispneia, que é muito frequente também de ocorrer e se prolongar, é a fadiga muscular, é o cansaço em extremo, né, do paciente. Que, óbvio, os pacientes que tiveram a síndrome respiratória aguda grave, além da fadiga, ele vai ter a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, é um paciente que vai ter muita dificuldade para o retorno de suas atividades diárias, mas que com a avaliação bem delimitada do fisioterapeuta, a gente vai aos poucos, né, reestabelecendo uma função para o paciente. Olha, como eu disse, tanta coisa que a gente quer conversar, conhecer, entender, porque é tudo muito, muito novo, mas somos escravos aqui do tempo. Mas sabe aquela história de gostinho de quero mais, e ficou mesmo. Mas eu quero te agradecer, Betânia, por compartilhar conosco essas informações, para que as pessoas saibam, né? É uma equipe imensa, mas veja, cada um tem um papel muito, muito, muito importante, e o fisioterapeuta também, fundamental. Nós recentemente, eu entrevistei aqui do Viva Bem um dentista, o odontólogo também nessa equipe. Então aqui agora o fisioterapeuta, enfim, são tantos profissionais e que merecem mesmo a valorização, o nosso respeito, a nossa gratidão e principalmente o respeito, porque eles deixam a família,
né, uma rotina de vida para se dedicar a salvar outras vidas e recuperar pessoas. Então eu quero agradecer imensamente por você participar aqui do nosso Viva Bem, trazer essas informações. A gratidão é eterna, tenho certeza que da sociedade, por esse trabalho tão importante, que as pessoas conheçam mais, valorizem mais, né? Porque é nessas horas que você começa a valorizar o profissional. É uma profissão, como eu disse, muito ampla, de muitas e muitas possibilidades de atividades, de especialidades, né? E que a gente, em uma outra oportunidade, gostaria muito de poder, né, voltar a conversar aqui com você no Viva Bem, para que você pudesse falar disso mesmo, dessas atividades. Espero que já numa situação bem melhor que nós estamos, viu? Convite aceito. É sempre muito bom falar da fisioterapia, dar visibilidade para a fisioterapia. A pandemia teve os males, mas também tem um lado bom, que foi trazer realmente uma maior visibilidade para a profissão, né? Hoje em dia todo mundo entende um pouco do papel do fisioterapeuta, seja no contexto do hospital, seja no ambulatório, né? Antigamente quebrava-se uma perna, aí o médico tinha que prescrever, né, a fisioterapia. Hoje em dia está com falta de ar, eu tenho que procurar um fisioterapeuta, né? Então, assim, veio mudar alguns paradigmas, sim, né? É uma profissão que dentro, para a comunidade também, na equipe científica, na equipe médica, dentro dos hospitais, ela está integrando continuamente, e a gente está vendo como a nossa participação ela vem sendo constantemente solicitada. Isso é muito bom, né? Porque quem ganha é o paciente, que é o nosso objetivo final, né, trazer melhor qualidade de assistência para ele. Que bom, pois é. Betânia Cabral Acioli Bonfim, fisioterapeuta, também das coisas que citei aqui, com experiência, né, de quase 20 anos no atendimento hospitalar em UTIs da rede pública e também na UTI cirúrgica do Hospital de Urgência de Sergipe, Governador João Alves Filho, na área privada também, quase 15 anos de docência no ensino superior, e faz supervisão técnica assistencial e fisioterapia hospitalar da Constat. Muito obrigada de verdade, um beijo grande para você, até a próxima oportunidade, um bom domingo. Obrigada, Magna, bom dia para vocês. Obrigadão, tchau, gente. Tchau, tchau. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Quando ninguém entendia muito bem para onde o mundo estava indo, nós acreditamos na ciência e no cuidado como únicos caminhos. Entendemos rapidamente a importância da testagem no combate a uma nova ameaça e, como sempre, não medimos esforços para cuidar de você. Somos pioneiros na realização de testes PCR em Sergipe. Fomos o primeiro laboratório particular do estado a implantar um setor de biologia molecular para a Covid-19. E sabe o que isso significa? Agilidade nos resultados dos exames através de uma tecnologia de última geração, tratamento imediato quando necessário e, o mais importante, muitas vidas salvas. A gente ainda não sabe muita coisa sobre essa doença, mas você pode ter a certeza de sempre estaremos aqui por você. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Alô, doutor. Alô, doutor. Olá, gente. Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, nosso quadro aqui de entrevista, nosso quadro Alô Doutor,
recebendo aqui o Dr. Raimundo Saturnino Pereira, médico, com mestrado em Ciências da Saúde, pós-graduação em Psicologia Positiva, PUC, do Rio Grande do Sul, Ciência da Felicidade, certificação em Felicidade nas Organizações. Pela primeira vez o Viva Bem vai abordar esse tema aqui no programa. Já falamos, entrevistamos psicólogos, falamos sobre sentimentos, mas felicidade, que coisa, e em tempos de pandemia, tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, não é mesmo? Então eu quero agradecer a gentileza de conversar conosco aqui no Viva Bem. E lembrando já vou me antecipar, tenho certeza que o tempo vai ser curtíssimo, somos escravos dele, mas em breve eu tenho certeza que essa entrevista tem que ser muito mais longa aqui no Viva Bem. Dr. Raimundo Saturnino, bom dia, obrigada por estar aqui conosco no Viva Bem. Bom dia, Magna, eu que agradeço o convite, me sinto honrado pela possibilidade de a gente discutir, dar umas pinceladas num tema que eu acho muito importante, principalmente para o momento atual, como você muito bem falou. Pois é, falar de felicidade. Como é que a gente define felicidade, hein, doutor Raimundo? E esse já é o grande primeiro desafio, né, Magra? Conceituar algo que é tão subjetivo e tão relativo de pessoas para pessoas. Eu gosto de começar a definir felicidade dizendo o que não é felicidade. Sim. As pessoas têm um conceito, um viés errôneo, que felicidade é um estado de alegria perene, né? de satisfação dos prazeres. Né? Já houve até correntes filosóficas que assim a definiram. Mas a história, a própria psicologia tem mostrado que essa alegria perene não existe. Né? A vida é cheia de vieses, de reveses, aliás, de momentos de tristeza, né? De uma série de desafios que mostra que o importante é a gente estar preparado para responder de forma eficiente a esses desafios, a esses momentos de reveses. E também a satisfação dos nossos prazeres, né, daquelas nossas necessidades básicas, ela é importante, mas até um determinado ponto. Né? Chega um momento em que a sua satisfação material é contemplada, mas isso não lhe eleva o seu grau de felicidade. Até existem, claro, pessoas que têm tudo materialmente e sentem aquele vazio, né, aquela inquietação, aquela angústia, né, até estados depressivos, o que mostra que a felicidade não está ligada simplesmente à questão da satisfação material. Né? Uma definição que eu gosto muito é de uma estudiosa da Universidade do Colorado, que ela diz que seria o balanço entre sensações e emoções positivas sentidas de forma mais contínua, muito mais presentemente do que as emoções negativas, mas tudo isso atrelado a um significado, a um propósito de vida. Ou seja, quando eu defino felicidade, eu tenho que essa dimensão, que a parte de emoções positivas, negativas, acaba superando as positivas, as negativas, mas eu tenho que ter um propósito, um significado que dê sustentação ao longo da minha vida a esse sentimento, a essa sensação de felicidade. Que interessante mesmo. Enquanto aqui o doutor Raimundo estava fazendo um pouco dessa definição, e que é como difícil definir felicidade, eu comecei aqui a imaginar, né? E eu tenho certeza que do outro lado os nossos ouvintes, ou quem esteja nos ouvindo agora depois do nosso programa pelo Spotify, que o nosso Viva Bem vai estar e sempre está disponível lá no Spotify, essa sensação de realmente do que era felicidade. A gente sempre associa a coisas materiais, mas veja que não é só isso. Tem gente que tem tudo na vida, podemos dizer assim, tudo em termos de bens materiais, ao alcance. É só num piscar de olhos, chegar no local, encomendar, comprar, ir lá, enfim. E outras pessoas, infelizmente, não têm, mas se você chega e pergunta, e aí, você é feliz? Você se sente bem? Essas pessoas, não, ela tem tão pouco, mas eu disse, eu não preciso de mais que isso para ser feliz. Enfim, veja que coisa, né? Agora, doutor Raimundo, eu vi que a sua... nesse mundo que a gente vive, né? Então, de muita competição, muita cobrança, muita pressão, né?
a gente fica, meu Deus do céu, há tempo para a gente falar até em felicidade. As pessoas às vezes estão tão angustiadas, né? E como o senhor mesmo disse, chegam até depressivas e tal. E aí falar em felicidade num período e num momento como esse, e numa vida tão competitiva, tão exigente, né? Sim, Magno, eu acho que é possível e é até necessário, né? Uhum. Todos, né, os estudiosos desses tempos novos, como a gente diz, né, a gente vive em tempos líquidos, de um mundo de incertezas, de ambiguidades, de muita ansiedade. Parece que foi um freio de arrumação necessário para as pessoas, para a humanidade repensarem, né? E forçosamente a gente vem mudando muitos hábitos a partir desse momento que é sui generis na humanidade. As pessoas que conseguirem sair melhor, refletirem essa situação para mergulhar no autoconhecimento, na busca dos seus reais valores, da sua real essência, com certeza terão um ganho em relação às suas vidas. Então eu acho assim, que mesmo com toda a competitividade, toda a ansiedade que esse momento gerou, né, as incertezas, né, de uma série de coisas, tanto em relação à vida pessoal como profissional, é possível sim pensar nisso. Nós estamos vivendo um mundo de hiperconexão, né? Em que vivemos ligados direto, né? Em que as demandas, a gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente. Sim. E com ele todo o estresse, todas as exigências desse mundo, ansiedade, né? Depressão, que o Brasil, em ansiedade e depressão, é o primeiro ou segundo país do mundo nesses níveis, que nos leva a forçosamente termos que olhar com outra postura a vida. Devemos ter momentos de reflexão, busca por autoconhecimento, equilíbrio, propósito. Isso não é fácil, né? E aí vai de muita leitura, conversa com pessoas que tenham um pouco desse conhecimento. Por exemplo, quando você falou da questão da pessoa que tem tudo e não tem felicidade, né? Os filósofos dizem, não é o sucesso que deve levar à felicidade, é a felicidade, é o equilíbrio que deve levar ao sucesso. Uhum. Então, os estoicos diziam que são 3 grandes caminhos, né? O estoicismo era uma corrente filosófica da época, um pouco da época da Grécia Antiga, né? Da época de Platão, Sócrates. Aí 3 grandes filósofos que defenderam o estoicismo diziam que eram 3 coisas, basicamente. Primeiro, você se livrar do julgamento, né? Toda vez que a gente julga pessoas, situações, a gente se aprisiona àquele julgamento, e isso embota a nossa visão, e a gente passa a ser partícipe daquele julgamento e sofre com ele também. Então, quando a gente se está julgando as pessoas, as situações, a gente já se liberta de um bocado de coisa. Outra coisa é se livrar da culpa, né? A gente tende a se culpar, a olhar para o nosso passado, as nossas insatisfações, as nossas frustrações com um sentimento de culpa, né? E muitas vezes por muitas coisas que estão fora do nosso controle. Então eles diziam, aquilo que está fora do seu controle não precisa ter tanta ansiedade assim. Deixe que as coisas se encaminham, via de regra. Né? E terceiro seria não buscar uma vida querendo ser você mesmo, viver a sua essência, não buscar uma vida de satisfação dos outros. Né? Eu preciso satisfazer os outros. Essa sociedade que cada vez mais me impõe uma série de exigências, de padrões. Né? E aí, cada vez que a gente tenta seguir isso, fugindo da nossa essência, fugindo daquilo que realmente eu valorizo, eu acredito, isso gera esses 3 pontos, quando não buscados ou satisfeitos, vai gerar uma vida de ansiedade, de estresse, de angústia e até de decepção, de frustração consigo mesmo. É aquela coisa de a gente chegar no final da nossa vida, ou do meio para o fim, lá para os 50 anos, e olhar para trás, o que foi que eu construí, o que foi que eu estou deixando de legado, porque eu vivi satisfazendo os outros, eu vivi sem ter valores muito concretos e muito que eu me segui. E aí vai, vivi preso a julgamentos, vivi com tudo isso que eu falei agora, né? Se a gente consegue se livrar um pouco disso, a gente tem um dos primeiros passos para a gente
e do caminho do equilíbrio e da felicidade. Pois é, que maravilha, gente. Tô adorando essa conversa e tô achando assim, oh meu Deus, o tempo vai já acabar, mas muito bom conversar aqui com o doutor Raimundo Saturnino Pereira, que é médico anestesiologista, mestre em ciência da saúde, ciência da felicidade, pós-graduação em psicologia positiva. Muito bom estar conversando com ele, com certificação em felicidade nas organizações. Nós estamos conversando aqui no nosso Viva Bem em nome da Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui é Herardo Costa, o seu personal trainer, para falar para você sobre atividades ao ar livre, com ou sem máscara. Pois é, rapaz, esse negócio tá pegando. As pessoas, na verdade, não estão acostumadas a trabalhar a atividade física com uma máscara na cara. Isso tem dificultado demais o treinamento das pessoas, porque não tem como você absorver a quantidade de oxigênio necessária para poder te dar a demanda que você quer para o seu exercício, principalmente se for um exercício intenso. Mas tem aquelas histórias todas que a gente conhece sobre a pandemia. Os riscos são muito altos, né? Então vale aí você pesquisar uma máscara esportiva, porque já começaram a surgir no mercado equipamentos, né, como a máscara, por exemplo, que fazem com que você tenha uma condição melhor de respirar, apesar da intensidade da sua atividade física. Uma coisa é certa, se você vai fazer uma atividade ao ar livre, ou você fica bem isolado das pessoas, e aí você se dá o luxo de tirar a máscara, ou você, sabendo que vai esbarrar com um, com o outro, o que é que você faz? Você usa a máscara, diminui a intensidade do seu exercício, afinal de contas você está fazendo exercício, que já é uma boa, mas não precisa ser tão exigente com você no momento em que você também vê que há um risco muito grande de você se contaminar pela Covid. Então fica aí essa dica, com ou sem máscara, você vai ter que tomar todo o cuidado do mundo, mas não deixe de pesquisar não, porque de repente você acha no mercado uma máscara que atenda às suas necessidades, legal? Essa é a nossa dica do personal trainer e viva bem! Viva Bem, seu programa de saúde. Bom, voltando aqui a esse nosso bate-papo com o Dr. Raimundo Saturnino, nós estamos falando sobre felicidade. E aí, você é feliz? Você se sente feliz? O que ele faz feliz? Já parou para perguntar? Muitas vezes alguém pode dizer, eu fico feliz e satisfaço com tão pouco, muitas vezes, outros não. Almejam muitas outras coisas que muitas vezes está longe ao alcance. E aí se sentem frustradas e infelizes. Enfim, é uma coisa para reflexão. E aí eu pergunto, doutor Saturnino, pela sua experiência e especialização, essa certificação em felicidade nas organizações. Nós vivemos muito em função do trabalho. Nossa maior parte do tempo é do trabalho e o mundo moderno acaba nos exigindo mais, nos conectando mais e até às vezes fora do ambiente físico de trabalho e agora com pandemia, muitas vezes em home office, a pessoa tá legal, vai curtir. Não, aí ela tá lá conectada e ela de repente que estaria em casa, se ela determinasse um período para estar em casa, ela muitas vezes está ali conectada em redes sociais, em WhatsApp, na internet para outras coisas, no trabalho, e sites, e-mails e tudo mais, e focada novamente no trabalho. Mas, pandemia voltando, a gente pode voltar do casa para o ambiente físico. Ou no ambiente físico continuar home office. Enfim, nessa parafernália toda, eu aí lhe pergunto, das organizações, que é nesse ambiente que a gente também vive a maior parte do tempo. Como aí nós temos espaços ali, como é que estão os donos, os empresários, as pessoas, enfim, nesses espaços para que as pessoas se sintam bem-estar, agradável, que não adoeça. Enfim, qual o papel das organizações em criar espaços que sejam mais agradáveis, que não nos suguem tanto, que nos tragam também prazer, satisfação e, consequentemente, felicidade? É possível? Muito boa pergunta, viu, Magna? Muito boa. Eu gosto muito desse tema, né? Quando a gente alia a felicidade ao trabalho, né? Parece que são duas coisas que não se associam, né? Indissociáveis, porque a gente fala em trabalho normalmente como, na nossa cultura ocidental, como algo penoso, né? Como algo quase sinônimo de exploração. Então, a nossa cultura já é desfavorável ao
trabalho. Quando a gente fala de juntar as duas coisas, aí parece que é mais difícil. Mas não nos esqueçamos nunca que o ser humano que vai para o trabalho é o mesmo ser humano que estava em casa, que está em casa, que tem seus problemas, suas dificuldades. Eu não consigo desligar simplesmente um interruptor e aqui vai entrar agora na organização, na empresa, um outro ser humano alegre, sem problemas, né, bem resolvido. Não existe isso. Então, as empresas que estão percebendo, né, que é importante associar espaços, momentos em que eu me preocupo com a saúde mental também dos colaboradores, da saúde psicológica, já saíram na frente, né? Existem várias, né? Não daria tempo eu citar aqui todas, mas várias iniciativas, várias empresas. A Ambev, por exemplo, criou uma gerência de saúde mental, né? Ligada diretamente à presidência da Ambev, só para mostrar o quanto, e várias outras empresas grandes, o quanto essas empresas entenderam que não existe cuidar de gente, né, que vai tratar os seus clientes sem você cuidar dos seus colaboradores. Então, essa é a primeira coisa, é mudar o mindset, a cultura das empresas no sentido de valorizar o ser humano. E aí existem várias iniciativas, várias possibilidades. O ser humano também, o profissional também tem que entender que ele precisa apostar nele, investir, também se conhecer melhor, também fazer um trabalho de autopercepção, de investimento, mas as iniciativas da empresa que vão desde coisas pequenas, que a gente chama coisas estruturantes ou artefatos, né, como um bom ambiente de trabalho, um local tranquilo, um local bem climatizado, né, arejado, até a questão das cores, que dê espaço para a dinâmica, tudo isso é importante, e a gente fala que são os artefatos, mas isso não é determinante. Se ele não tiver ali um lugar que ele tenha segurança psicológica, ou seja, possibilidade de dizer seus problemas, né, suas angústias, inclusive até em relação ao trabalho. Muitas pessoas entram em quadro de burnout, ansiedade e até depressão, porque as cobranças, as exigências estão muito além da sua capacidade, das suas habilidades. E a empresa, principalmente os líderes, né, que estão diretamente lidando com esses funcionários, tem que entender e perceber isso, né, tem que saber ajustar. Uma outra grande coisa que no trabalho pode facilitar é que muitas empresas, quando fazem seus planejamentos estratégicos, colocam aquele negócio de missão, visão, valores, e colocar um quadro na parede é muito bonito, mas na prática, a visão e os valores que ela vivencia, ou que ela propicia a seus funcionários é totalmente diferente, é totalmente incoerente com aquilo que está escrito na parede, que é muito bonito. Vou dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa, na minha área mesmo de saúde, fale que um dos valores é tratamento humanizado. E aí, para com seus funcionários, ela não tem nada de humanizado. Então, é uma coerência. Então, alinhar valores coerentes da empresa com valores das pessoas, né, com os valores e expectativas das pessoas, é um desafio constante, que passa muito pelas lideranças de cada empresa. Então, as empresas já começam muitas vezes errando pela escolha dos seus líderes, que muitas vezes não estão sensibilizados para esse tipo de tema mais. É verdade. Olha então, dizem até que 70% das pessoas se demitem não é da empresa, é do líder que tinha, do seu chefe. Então, se as empresas não entenderem que é preciso contratar melhor líderes, que eles vão ser a ponte entre a empresa que é de meta, de objetivo, de propósito, e o seu funcionário, é um desafio muito grande para se alcançar isso que a gente está conversando. Com certeza. Olha, é muita coisa para a gente conversar. É muito esse tema. Abre muitos leques, com certeza. Muito. Eu tenho certeza que quem nos ouve agora começa a se identificar aí com o tema e ter um olhar diferente. E às vezes aí é onde vem como consequência o adoecimento, a depressão, a ansiedade. Ainda há pouco, nós fizemos recentemente uma entrevista sobre a síndrome de burnout. Então, são tantas e tantas coisas aí, e tudo isso que a gente quer é ser feliz, é buscar a felicidade, a tranquilidade, o equilíbrio, enfim. Olha, doutor Raimundo Saturnino Pereira, infelizmente nosso tempo já foi embora. O Fernando fez ali um sinalzinho já, porque eu estourei aqui o tempo,
Mas eu já quero, com certeza, e agradeço porque da sua entrevista aqui conosco, a gente voltar a conversar assim sobre esse tema com mais tempo, ampliar essa discussão, porque eu tenho certeza que, de qualquer maneira, nós já deixamos aqui uma pinceladinha aqui para as pessoas, para os nossos ouvintes, essa reflexão sobre a questão da felicidade. Ela é possível em casa, no seu ambiente de trabalho, às vezes com poucos recursos, que alguém diz, que nada. Não é. A felicidade, ela é muito subjetiva, não é só o material. Enfim, mas é uma discussão maior e mais ampliada. Eu quero lhe agradecer muito por estar aqui no Viva Bem. Muito obrigada por suas considerações, por compartilhar conosco esse tema tão importante. Eu que agradeço, Magna, o espaço. Estou sempre à disposição para a gente fazer esse bate-papo, trazer essas reflexões. É um tema que eu gosto, né? Tem muita coisa que as pessoas precisam compreender para lidarem melhor com esse momento, com o estresse advindo do trabalho, né? Já se fala nas habilidades comportamentais do século, que são as mais necessárias para esse bem-estar. Então tem um leque de assuntos que a gente pode abordar em alguns momentos, sempre no sentido de fazer as pessoas encontrarem melhor o seu propósito, né, seus valores, e alinhar isso ao seu dia a dia no ambiente do trabalho. Com certeza. Pode contar conosco. Quero sim tê-lo aqui novamente, aqui no Viva Bem. Muito obrigada e um excelente domingo. Muito obrigada, Raimundo. Um abração. Tudo de bom. Parabéns pelo programa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem, tema legal e interessante, prometo voltar a ele, tá certo? Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico, obrigada a você pelo carinho da audiência, acompanhe a gente lá no Spotify, ouça de novo o nosso programa e todos os outros também, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem. A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.